Que alegria, irmãos, estarmos novamente aqui para juntos ouvirmos, sermos ministrados pelo Espírito Santo, por meio de todos os louvores, as canções, as orações, as leituras bíblicas, que tudo isso possam ser porções da bênção do Senhor, da porção do seu Espírito, da sua unção, para encher o nosso coração de alegria, de paz, para nos confrontar, para nos desafiar a vivermos uma vida que glorifique ao nome de Jesus Cristo. De modo que eu estou muito feliz de poder estar hoje aqui pregando neste dia do Senhor, tanto pela manhã quanto à noite estivemos cultuando ao nosso Deus, adorando ao Senhor, e nós já fizemos menção, como o nosso pastor fez pela manhã, apesar de ser uma data que foi criada pelos homens, mas nos traz uma boa maneira de lembrar, de homenagear especialmente as nossas mães. Se você não viu ainda as nossas homenagens, nos 4 vídeos que a equipe de comunicação da IP Tambaú preparou para você, mamãe, ao término do culto, você tem tanto o Facebook quanto o Instagram, no @IPTambaú, para poder ser abençoada com as palavras da equipe pastoral e ver tantas fotos de tantas famílias da igreja. Nossos votos é que vocês tenham uma vida próspera, uma maternidade abençoada por Deus, filhos que honrem vocês e que vocês sejam aquelas mulheres sábias que edificam o seu lar aos pés do Senhor Jesus. Parabéns a todas vocês. E é interessante pensar sobre essa dádiva da vida, porque sabemos que quem nos deu a vida foi Deus. Deus é o autor da vida. Ele foi quem agiu do nada, criando todas as coisas. Ele nos formou do pó da terra e com o poder do sopro do seu Espírito fomos feitos almas viventes. Mas Ele também resolveu que a partir de Adão e Eva, o primeiro casal formado por suas mãos, a geração humana seria através da concepção da mulher, através da gravidez da mulher. E a dádiva da vida é um presente da graça de Deus. Mas não somente a dádiva da vida natural, da qual somos gerados dos ventres de nossas mães, ou do ventre das nossas mães, mas eu quero me referir também, nesta noite, à dádiva da nova vida, que só é gerada através do Espírito Santo, e por isso eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no texto de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1. Faremos a leitura deste texto tão conhecido, que fala exatamente do novo nascimento, da nova vida que Deus gera nos corações de seus filhos. João capítulo 3, versos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e bendito Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que nos instrui a partir dela, nos fazendo crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ó Deus, nos conduz em cada palavra que aqui será dita, apesar de quem fala, que Teu Espírito ministra ao nosso coração, que Tu fales conosco, ó Deus, e que sejam palavras que venham a nos edificar, encorajar, confrontar, desafiar, de modo que saiamos, ó Deus, desta transmissão com a convicção de que temos tomado a decisão que precisamos tomar diante daquele que nos deu vida
mas também que nos dá a nova vida nele, através de Jesus Cristo. Pedimos isto com gratidão, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de João ele é diferente dos outros 3 evangelhos. Nós já ouvimos falar a expressão dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles são assim chamados porque têm pontos de vista semelhantes em alguns aspectos, por escolher narrativas similares, eventos comuns para dar o seu ponto de vista, muitas vezes particular, diferenciado, de uma ênfase diferenciada uns dos outros. Então nós temos várias semelhanças entre eles. Já João não. O Evangelho de João foi feito de maneira diferente. Ele não escolheu narrar cronologicamente os eventos, ele não escolheu narrar aqueles eventos que já haviam sido narrados, muitos deles, nos outros evangelhos, mas ele resolveu fazer uma seleção de alguns milagres e de alguns discursos e expressões chaves de Jesus. Então, para isso, como João mesmo explica, se você conferir na sua Bíblia, o capítulo que quase finaliza aí este livro, o capítulo 20 de João, você perceberá qual é o objetivo de João em ter feito essa seleção de milagres e palavras específicas de Jesus. Lá no verso 30 e 31, João disse assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Se nós pudéssemos destacar uma palavra-chave que se repete aqui no livro de João, é a palavra vida. É por isso que logo no primeiro capítulo, quando explica a encarnação do Filho de Deus, o autor da vida, ele diz que este verbo estava com Deus no princípio e era Deus, mas este verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas ele diz também que este verbo, ou seja, o Messias, o prometido, a palavra de Deus encarnada, o profeta por excelência, o sumo sacerdote, rei eterno, prometido para trazer salvação ao povo de Deus, diz que ele veio para os que eram seus, para os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos, se você observar o verso 12 do primeiro capítulo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais, olha novamente a ideia de vida, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, nasceram de Deus. Então veja que o tempo todo, quando João está falando sobre vida aqui, ele não está se referindo apenas à vida natural, mas à nova vida espiritual que nós só temos através de Jesus Cristo. E é por isso que quando nós folheamos a Bíblia, nós vemos no capítulo 2 o primeiro milagre registrado aqui por João, na sequência de 7 sinais que ele resolveu registrar, conforme nós lemos no epílogo do livro. Jesus fez muitos, inúmeros sinais, mas João escolheu 7 sinais. Por quê? O objetivo de João era, através de cada um desses sinais, demonstrar que Cristo era o Filho de Deus, que Jesus era de fato o Messias, aquele que veio trazer salvação tanto a judeus quanto a não-judeus, os gentios. E é por isso que no capítulo 2 nós temos o primeiro relato do milagre de Jesus ao converter água em vinho numa festa de casamento. Depois Jesus purifica o templo e a partir disso, quando ele purifica, expulsa ali os mercadores do templo, ele começa a incomodar a classe sacerdotal, a classe religiosa da qual Nicodemos fazia parte. Nicodemos era um fariseu, era um homem que era considerado um mestre da lei em Israel. E aí no capítulo 3, quando Nicodemos começa a ver as palavras de Jesus, ou ouvir as palavras de Jesus e ver os seus sinais, ver os seus milagres, a sua autoridade, como ele purificara o templo e como ele falava com poder, com unção, Nicodemos diz: não, este não pode ser um homem comum. E aí, conforme nós lemos, no verso 2, diz que de noite, Nicodemos, que fazia parte da alta classe religiosa de Jerusalém, com vergonha de ser flagrado pelos seus pares, pelos seus companheiros,
resolve ir à noite e não de dia para não ser visto. E de noite foi ter com Jesus, dizendo: Rabi, que significa mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Não és um mestre meramente natural, tu és um mestre divinal. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes de forma natural, se Deus não assim estiver com ele. E a isto respondeu Jesus: em verdade, eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós percebemos logo de cara como Jesus tinha uma certa urgência missionária em seu ministério, em sua missão de resgatar pecadores eleitos para a glória do Pai. Nicodemos começa a fazer uma pergunta, um questionamento ali, mas com base em uma curiosidade, talvez pelos comentários que o centro religioso de Jerusalém estava ali promovendo acerca de quem era aquele que podia fazer tais sinais e maravilhas. Será um mágico? Será um usurpador, um enganador? Será um outro profeta? Ou será este quem dizem, e ele também o afirma ser, o eu sou? Por 8 vezes em todo este evangelho, Jesus afirmou: eu sou, referindo-se ao nome pactual de Deus da antiga aliança. Quando Moisés estava lá de frente à sarça ardente, prestes a encarar a missão dada por Deus de resgatar o povo judeu da escravidão do Egito, ele perguntou: Senhor, quando eu chegar lá, como que eu vou apresentar aquele que me enviou? Quem é o Senhor? Qual o seu nome? E Deus lhe respondeu: eu sou o que sou. Eu sou. Eu não passei a ser. Eu sou incriado. Eu sou eterno. Eu sou o Senhor. E aí Jesus faz uso desta expressão para dizer: eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a fonte de água viva. Eu sou. E é por isso que aqui, quando Nicodemos tenta fazer essa pergunta acerca da identidade daquele homem que estava espantando os religiosos, estava chamando a atenção da classe sacerdotal de Jerusalém, Nicodemos começa pelas beiradas, começa a perguntar: mestre, com que poder, como é que o senhor consegue fazer isso? O senhor realmente veio da parte de Deus? E aí Jesus, irmãos, vai direto ao ponto. Ele não começa ali a debater a sua identidade, ele não começa a dar explicações daquilo que ele fizera há pouco tempo no templo, purificando aquele ambiente dos mercadores. Jesus não resolveu dizer assim: olha, eu sou sim. Lembra, você ouviu falar, ou você podia estar por perto quando eu converti água em vinho naquela festa em Caná. Mas Jesus não faz isso. Jesus vai direto ao ponto, perguntando a ele: você é nascido de novo? Porque se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode nem mesmo entrar no reino de Deus. Irmãos, nós aprendemos inicialmente que a vida com Deus, muitas vezes, ela não começa assim, com um nível de maturidade, que muitas vezes nós, que já somos convertidos, esperamos das pessoas. Nicodemos era alguém que conhecia sim a palavra, as antigas profecias, a lei de Moisés, os livros históricos, certamente conhecia tão bem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que registraram a história da criação e a história da redenção de Deus com o seu povo no deserto, para trazê-los a uma terra prometida. Então aquele homem não era leigo no assunto religioso, ele conhecia as profecias messiânicas, ele sabia que haveria de vir alguém para reinar eternamente, não somente em Israel, mas em toda a terra. E agora parece que ele começa a pensar: será que é este? Apareceu alguém diferente, alguém com uma certa autoridade. Interessante quando nós lembramos aqui do relato um pouco mais posterior aí no capítulo 5, quando Jesus, depois de curar o paralítico, que foi o seu segundo milagre, depois ele vai curar o servo do centurião, e aí o centurião diz assim para ele: o Senhor tem autoridade, o Senhor não prega, o Senhor não fala como aqueles outros fariseus, dos quais Nicodemos fazia parte. O Senhor fala com autoridade, há poder na sua palavra. Parece que Nicodemos sentiu isso também,
Nicodemos agora estava diante de um homem que não era só homem. Para ele havia algum toque divinal, alguma essência diferente ali naquela pessoa. Mas ele começa engateando, ele começa fazendo perguntas periféricas. E parece que essa é a lição inicial que eu aprendo aqui com esse texto. É que, apesar de não começarmos bem a nossa vida com Deus, o que importa é o modo como terminaremos a nossa vida. O que importa é o processo de estarmos com Deus, em Cristo Jesus, sendo conduzidos neste caminho verdadeiro que nos conduz de volta ao Pai. Nesse momento aqui, irmãos, imagine o seguinte: Judas Iscariotes era apóstolo, Nicodemos nem nascido de novo era. Mas observe como que o final da vida desses homens traz essa lição importante para nós, da importância da paciência para com os novos convertidos e a paciência para conosco quando tropeçamos no início de nossa caminhada cristã. Porque no final da vida de Judas Iscariotes, ele traiu o mestre, traiu o seu Senhor, traiu o seu amigo, traiu o Messias e se enforcou. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Nicodemos ajudou a sepultar o corpo morto de Jesus junto com José de Arimateia. Veja que mudança aconteceu nesses anos ou nesses meses aqui. Um homem que não sabia quem era Jesus, passou a desconfiar que ele vinha da parte de Deus, e aí começando esta escola de seguir a Jesus, de ouvir as suas palavras, sendo influenciado pelo Espírito Santo, este homem agora é capaz de ir até Jesus, morto, sepultá-lo, quando todos os discípulos que andaram com Jesus desde o início do seu ministério o abandonaram. Os irmãos sabem que na sexta-feira de Páscoa, que Jesus foi condenado injustamente à morte de cruz, tudo isso foi uma morte, um processo de morte completamente solitária. Jesus já antevia isso na quinta-feira, em sua última ceia, dizendo aos seus discípulos: olha, todos vocês me abandonarão, e aquele que se diz o meu melhor amigo me negará por 3 vezes. Mas Nicodemos, aquele mestre da lei, aquele que chegou a Jesus com vergonha para que ninguém o visse, com vergonha dos seus colegas, com vergonha da sua família, procurou Jesus em secreto, com medo de ser julgado pelas pessoas, foi capaz de chegar na hora em que todos abandonaram a Jesus, e junto de José de Arimateia, pôde sepultar o corpo de Jesus, o corpo que 3 dias depois ressuscitaria para dar vida eterna não apenas a Nicodemos, mas a todos quantos creem no nome de Jesus. Não importa tanto como começamos. Se você começou já devorando a Bíblia, se você começou já numa igreja que prega a palavra, se você começou numa igreja que é séria liturgicamente falando, ou se você começou a sua vida cristã num culto que não glorificava o Deus da palavra, se você começou a sua caminhada cristã de maneira interesseira, buscando a Deus na hora de um desespero, na hora de uma grande dificuldade, e só então você buscou recursos para os quais você não tinha mais chance de fazê-los prosperar em sua solução, e aí você se lembrou: já que eu tentei tudo, vou tentar agora aquele dos quais o crente prega. Não importa como você começou, meu irmão, o que importa é como você chegará lá. Mas esse texto também nos traz uma outra lição, a partir da leitura dos versos seguintes. Volte para a sua Bíblia e observe aí em João capítulo 3, os versos 4 a 6. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode, Senhor, um homem nascer, sendo já velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, eu te digo,
quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, parece até engraçado aqui. Eu fico imaginando que Jesus nessa hora deve ter tido vontade de rir, porque Jesus não estava falando com uma criança. Muitas vezes as crianças são muito criativas, e elas pensam de forma muito lógica, muito direta. Não há muita abstração ainda na mente das crianças, quando nós falamos para elas: olha, vocês precisam nascer de novo. Mas como assim? Eu já nasci, eu vou voltar para a barriga da mamãe? Essa foi a pergunta que Nicodemos fez. Nicodemos era um mestre da lei, era rubi também, era alguém dotado das letras, estudava nas melhores escolas de filosofia e teologia em Jerusalém, e agora faz uma pergunta infantil ao Senhor: Senhor, como assim nascer de novo? Como assim voltar ao ventre da minha mãe para que de lá seja novamente gerado e assim poderia entrar no reino de Deus? Veja, irmãos, que nesta imaturidade, entre aspas, na criancice espiritual de quando começamos a ouvir a palavra de Deus e ser atraídos por ela, parece que também há uma atitude defensiva de começar a evitar o centro da decisão que precisamos tomar. Nós começamos a fazer alguns arrodeios, nós começamos a pensar: Senhor, como assim o Senhor está pedindo para que eu deixe essas coisas de lado, que eu olhe para a minha carreira profissional e tome decisões que vão me prejudicar financeiramente, em prol de uma nova vida na ética do reino que o Senhor veio trazer ao mundo, e que eu só poderei ver este reino e entrar nele, se pelo Teu Espírito eu for conduzido em uma nova vida, em uma experiência de total renascimento da água e do Espírito, isto é, espiritualmente renascido. E aí, em vez de ele pensar estas coisas, ele foge um pouquinho pela tangente e ele começa a oferecer algumas desculpas ao Senhor, como que dizendo: Senhor, eu acho que o Senhor está em um nível de rubi que eu não cheguei ainda, tais coisas são complicadas demais, depois podemos conversar melhor sobre isso. Mas Jesus continua insistindo, respondendo: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí, irmão, sempre muito didático, Jesus com esses dois elementos aqui, a água e o Espírito de Deus, ele agora traz Nicodemos novamente para o centro da questão de decisão sobre a sua vida. Nicodemos, você, conhecedor das Sagradas Letras, você se lembra que no Antigo Testamento a água representou sempre um sinal de vitalidade e de purificação. Lembra dos ritos de batismos, não só das pessoas, mas de coisas, das casas, das camas, de roupas, de lugares sagrados? Os sacerdotes usavam a água para aspergida sobre algumas superfícies, indicar que ali estava sendo consagrado para uso santo do Senhor, separado para uso do Senhor, das coisas do Senhor, para a purificação do uso comum para o uso espiritual em serviço do Senhor. Então é um nascimento de purificação, de santificação. Nós nascemos em pecado, mas com aqueles que creem em Cristo, juntamente com a sua decisão, a graça de Deus movendo os nossos corações, lava-nos por dentro, para que possamos frutificar para fora a decisão de crer no Senhor, de nos arrepender dos nossos pecados e de experimentar a nova vida que Ele tem em Cristo Jesus a nos oferecer. Então Jesus vai direto ao ponto e diz: essa purificação não pode ser buscada independente de Deus, porque é pela água e pelo Espírito de Deus, com letra maiúscula, como você pode conferir aí no verso 5. E depois, Jesus continua para ser ainda mais enfático, explicando com detalhes, dizendo, para fechar a questão, Nicodemos, o que é nascido da carne, o que tem nascimento apenas natural, permanecerá sendo carne, mas o que é nascido do Espírito, se torna Espírito, unido a Deus. Portanto, é um nascimento espiritual, irmãos.
E esse nascimento espiritual implica, agora sim, nas mudanças que nós precisamos buscar em Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia na primeira carta deste mesmo apóstolo João, no finzinho da sua Bíblia, pertinho ali de Apocalipse, 1 João, nós vamos ver algumas indicações das mudanças que precisam acontecer na vida daqueles que experimentam fé e arrependimento através do novo nascimento em Jesus. 1 João capítulo 5, verso 1. A primeira coisa, o primeiro sinal daqueles que verdadeiramente nasceram de novo em Cristo Jesus, que ouvindo a palavra da salvação, arrependeram-se dos seus pecados, viram-se inúteis e impossibilitados de ter qualquer vida decente com Deus, simplesmente se derramam diante do Senhor, crendo em Jesus, entregando a sua vida através da fé. É isso que o apóstolo João diz em 1 João capítulo 5, verso 1. Todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, este que crê é nascido de Deus, que o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Todo aquele que crê que Jesus de fato é este Rei divinal, é aquele que nos traz vida espiritual, este está dando provas de que é nascido também de Deus. Se você for olhar agora, voltando para o capítulo 3, verso 9, a partir dessa fé em Jesus, como sendo o Cristo, o Filho do Deus vivo, como nós acabamos de cantar, nós temos aí uma outra indicação de que essa fé conduz a uma mudança de mentalidade, de propósito e de modo de vida. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nós ainda pecaremos, mas a prática vivenciada, viciada, escravizada no pecado ficou para trás. Isso tem se feito novo em nossa vida. O pecado agora se tornou mais acidental e não mais algo que nos dá prazer, alegria e que nos enrijece o coração e nos afasta do Senhor. Não, o pecado agora é enojado por aqueles que creem em Jesus e têm nova vida no seu espírito. Se você voltar um pouquinho agora para o capítulo 2, verso 29, você verá o terceiro sinal daqueles que verdadeiramente nasceram de novo, é que deixando o pecado, a prática continuada, a prática exacerbada do pecado, essa pessoa agora, ela vai praticar a justiça. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. A prática das boas obras, como consequência da fé que não vem de nós, é dom de Deus. Se você olhar agora o capítulo 3, verso 14, um outro sinal é que haverá um amor sincero pelos seus irmãos. Capítulo 3, verso 14 nos diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então veja, fé, abandono de pecados, prática da justiça, amor ao próximo. Tem mais, voltando lá para o capítulo 5, verso 4, você verá uma outra marca daqueles que verdadeiramente foram nascidos em Cristo Jesus. Capítulo 5, verso 4 diz que nós não apenas vencemos o pecado, mas nós vencemos o mundo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aí, irmãos, o inimigo não nos toca, porque Cristo é quem nos guarda, conforme diz o verso 18 deste mesmo capítulo 5. Sabemos também que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, Cristo o guarda, e o maligno não lhe toca. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei o que você está pensando agora. Não, eu posso sugerir que sei o que você pode estar pensando agora. Pastor, você está falando aí que a partir do momento que a gente recebe a Jesus como Senhor da nossa vida, nós somos lavados na água da purificação e somos
ressuscitados pelo Espírito de Deus que agora habitará o nosso espírito, para que sejamos uma nova pessoa, que agora tem fé em Jesus e não fé nas próprias mãos e nos braços da força natural de todo homem. Alguém que agora, crendo em Jesus, se arrepende e se afasta dos pecados, ora tão abundantemente praticados e vivenciados na experiência da vida cotidiana. Isso também está falando que aquele que tem Jesus, porque crê e se afasta do pecado, passa, em lugar de pecar, a praticar a justiça, obedecendo a Deus, e isso inclui o amor ao próximo. E o Senhor também disse que nós somos capazes de, através dessa fé, vencer o mundo, sabendo que Cristo nos guarda, e por causa disso, o maligno, Satanás, não nos toca. É isso mesmo que a Bíblia acabou de nos revelar, irmãos. Mas o que pode passar por nossa mente nesse momento é: pastor, sinceramente, algumas dessas marcas eu as tenho. Sim, eu creio em Jesus. Sim, eu me reconheço falho e pecador. Sim, eu sei que não conseguiria obedecer à santa lei do Senhor, amar verdadeiramente, perdoar, ser misericordioso, compassivo, fiel à minha esposa, não adorador de idolatrias, de ídolos. Eu sei que sozinho não saberia viver sem aquela mentirinha objetiva para me salvar de alguns sufocos. Eu sei que sozinho eu não conseguiria ser alguém que não cobiçasse o que é do outro, desde os bens até tudo aquilo que ele é profissionalmente, familiarmente. Eu sei que muitas vezes eu odeio alguma pessoa em meu coração e já assassinei, como Cristo mesmo indicou na sua palavra. Por isso eu sei que sou pecador e creio que Jesus pode me salvar. Mas olhando para a minha vida, alguns desses sinais de não viver na prática do pecado, de passar a praticar a justiça e de vencer o mundo, eu não sei se estou bem com Deus. Eu duvido se essas marcas estão patentes hoje na minha experiência de vida com o Senhor. Meu irmão, a palavra de Deus nos diz que o novo nascimento é através do Espírito de Deus. E uma vez selados pelo Espírito de Deus, ele se torna penhor da nossa salvação. Só que nós precisamos entender que a salvação ela acontece de uma vez por todas, mas ela se desenvolve ao longo da nossa vida cristã, passando por aflições, lutando contra tentações, mas contando com a graça restauradora e acolhedora do nosso Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia agora na carta aos Filipenses, no capítulo 2 desta carta, que nos dá uma promessa tão maravilhosa. Filipenses capítulo 2, verso 12, diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, porque Paulo estava preso, desenvolvei a vossa salvação. Vocês a têm, é uma dádiva do Senhor, a dádiva da nova vida com Deus, mas agora vocês precisam desenvolver este dom da salvação, e isso com temor ao Senhor, temor à sua palavra e tremor, sabendo a seriedade de se afastar dos pecados e buscar a Deus em justiça. Por quê? Olha que promessa maravilhosa no verso 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Resumindo aqui em uma frase: desenvolva a sua santificação no Senhor, porque é Ele quem vai te dar vontade para fazer isso e capacidade para efetuar a sua santificação. Irmãos, Deus não é aquele que apenas soprou-nos a vida no jardim do Éden, é aquele que deu a sua vida para que nós tivéssemos nova vida nele. Deus não é apenas aquele que, dando o sopro de vida espiritual, da água e do Espírito para a santificação dos nossos pecados, simplesmente faz isso e nos deixa à nossa própria sorte. Deus, Ele vem ao nosso encontro e nos une integralmente a Cristo, de modo que Cristo mesmo é quem vivificará em nós uma nova vontade de buscar a sua presença e uma nova força, uma nova capacitação
para executarmos tudo aquilo que precisamos fazer, deixar as velhas coisas para trás e buscar a novidade de vida em santidade na presença do Senhor. Isso envolve lutas, isso envolve esforço. Paulo dizia: eu esmurro o meu próprio corpo, eu me anulo no pó e na cinza, a fim de conquistar a coroa da vitória. A vitória foi conquistada por Cristo. Nós já somos mais do que vencedores. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz: você continua precisando desenvolver a sua salvação, mas isto será feito através do mesmo Espírito que em você agora habita. Irmãos, que graça maravilhosa, mas não é uma graça barata. Confronte agora o seu coração. Será que você realmente tem experimentado este novo modo de pensar? Esta nova força está percorrendo o seu coração? Novos desejos de buscar a Deus, buscar a sua palavra, ter uma comunicação mais santa com os seus colegas, com sua família, ter uma nova postura de homem e mulher de Deus, de pai e mãe de família, de filho, de irmão, de estudante. Será que novos desejos de Cristo têm passado a brotar em seu coração, junto com o desejo de se afastar da prática continuada do pecado? Porque nós precisamos primeiro fazer estas perguntas a nós mesmos, a fim de que as marcas básicas, iniciais, que testificam a nossa fé, sejam respondidas com sinceridade. Porque como Cristo exortou o Nicodemos: o que é nascido da carne continuará sendo carne, permanecerá na morte, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Meus irmãos, em dias assim, como o Dia das Mães, eu tenho lembranças maravilhosas, quando penso na dádiva da vida, porque fui agraciado em nascer através de um ventre cuja dona era temente a Deus. Mas sou também grato, porque além de ter recebido esta vida natural, sendo gerado em seu ventre, também fui encaminhado, fui ensinado no caminho que conduz à verdadeira nova vida com Deus. Não há presente maior, você mãe, você pai, você amigo, jovem, vizinho, colega, do que trazer a pessoa e ensiná-la no caminho, junto com ela, a fim de que ela conheça verdadeiramente a Jesus e trilhe o novo estilo de vida, cujas marcas são a santificação da vida e o desprezo pelas coisas desse mundo. Nós precisamos ser gratos a Deus, não apenas pela vida natural daqueles que nascem da carne, mas sejamos gratos a Deus pela vida espiritual que um dia recebemos. E se você já recebeu esta nova vida espiritual, não pense que tudo já está resolvido e que você agora está tranquilo, vai ficar de guarda baixa aguardando Jesus voltar. Você entrou para o reino de Deus, você entrou para os combatentes do reino celestial. Que você lute pela sua santificação, enquanto as pessoas veem em você frutos de verdadeira conversão, e assim muitos possam também chegar junto de você e continuar juntos no caminho que nos conduzirá à glória eterna. Mas se você, sondando o seu coração nesta noite, identifica que, apesar de gostar de pregações cristãs, de louvores, até de orações, apesar de gostar da igreja e estar sentindo falta dela, mas sondando o seu coração, você tem se perguntado: onde estão essas volições transformadas? Minha vontade parece que permanece a mesma. O meu comportamento, não apenas exterior, mas o comportamento do meu pensamento, do meu coração, permanece o mesmo. É momento, irmão, de você fazer perguntas sinceras a você mesmo diante do Senhor. Interessante que quem fazia isso com muito costume era Davi. Ele dizia: sonda-me, Senhor,
conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, testifica no meu espírito que sou teu filho, e demonstra na minha vida fruto de verdadeira conversão. Quero convidar você a orar pedindo assim ao Senhor agora, porque nesses tempos em que a morte parece nos assustar ainda mais, eu me lembro das palavras do sábio Salomão dizendo que é melhor frequentar uma casa onde há luto do que uma casa repleta de festividades, porque onde há luto nós somos conduzidos pelo temor da morte a refletir e fazer perguntas sinceras se a nossa vida é a velha vida carnal que nos conduzirá à morte eterna, ou se é a nova vida com Deus que nos conduzirá ao eterno lar.